gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27, terça-feira, e nós vamos iniciar a nossa aula de Geografia. Vamos começar a nossa aula fazendo a correção das atividades da aula passada. Vamos lá? Na nossa ficha de atividade, página 95, primeira questão, observe as palavras do quadro a seguir e encontre-as no caça-palavra. Então, aí estão as palavras, selecionadas aí de rosa. Se você não conseguiu encontrar alguma, já vê aí onde ela está localizada no caça-palavras, para você também marcar aí na sua ficha de atividade, já deixar marcadinha. Na segunda questão, preencha corretamente os espaços a seguir com as palavras que você encontrou no caça-palavra. Então, o texto vai ficar completo desta forma. Mapa é a representação do plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada de uma superfície planetária, delimitada por elementos físicos, político-administrativos, destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. Então, se você completou sua segunda questão, esse texto dessa forma, sua resposta está correta. Se você colocou alguma palavra aí no lugar errado, aproveita, dá uma pausa no vídeo, faz a correção se necessário. As páginas 96, 97 e 98, elas são pessoais, então não necessitam de uma correção. É isso aí, gente. Feita a nossa correção, agora nós podemos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 1. Representação e localização de paisagens. Vocês já pararam para pensar como tudo que está no espaço pode ser representado em um mapa? Já pararam para pensar como a nossa cidade, nosso estado, nosso país, que é tão grande, pode caber numa folha de papel através de uma representação de um mapa? É sobre isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Então fica ligado, presta atenção na explicação para a gente aprender um pouco mais. Vamos lá? Vamos começar os nossos estudos pela página 156, como tudo cabe em um mapa. Na atividade da página anterior, a atividade que vocês fizeram aí depois do nosso vídeo na aula passada, você fez a reprodução de uma imagem na página do seu livro. Mas os objetos, os prédios, os carros e tantos outros elementos são daquele tamanho? Você deve ter em mente que o mapa é uma representação plana, que pode ser de qualquer lugar do nosso planeta. Contudo, como seria possível representar, por exemplo, todo o planeta em uma pequena folha de papel? Para entender como funciona, vamos usar um exemplo bem simples. Quando alguém pede a você para desenhar sua casa em uma folha de papel, você consegue desenhá-la do tamanho real? Isso não é possível, pois a folha é muito menor que a casa. Então, o que você faz para que ela caiba na folha? Você reduz o tamanho dela e de outros elementos, como árvores, pessoas ou animais. Essa forma se assemelha à forma de como um mapa é feito. Entretanto, na criação de um mapa, utiliza-se técnicas especiais para que tornam o trabalho mais preciso. Então, gente, aqui nesse exemplo a gente vê um desenho, uma criança desenhando sua casa. E a gente pode levar essa comparação para fazer um espaço ainda maior, como a gente pode ver a representação dos mapas mundi ou do mapa do nosso estado, O nosso estado não cabe em uma folha de papel, mas o desenho do nosso estado cabe. Então, é exatamente isso que acontece. O tamanho é reduzido. Vocês lembram lá na nossa aula de matemática, nós vimos que o mesmo desenho, ele pode ser reduzido através da malha quadriculada? Estão lembrados disso? A mesma coisa acontece aqui na construção dos mapas. Tudo vai sendo reduzido de tamanho até caber num espaço determinado. Para que os cartógrafos possam representar em uma folha de papel áreas muito grandes, como o planeta e os continentes, eles precisam reduzir as suas dimensões verdadeiras diversas vezes. Por isso, é fundamental o uso da escala.
A escala é o elemento do mapa que indica quantas vezes a realidade foi reduzida. Ao longo de seus estudos, as escalas aparecem da seguinte forma. Então, aí nós podemos ver a escala nos diz que 1 centímetro no mapa corresponde a 780 quilômetros na realidade, ou seja, 780 quilômetros foi diminuído até caber em 1 centímetro. É exatamente como é possível a construção de um mapa como esse que mostra toda a região do nosso território brasileiro. Na atividade com a lupa na mão, observe a imagem de satélite e o mapa ao lado. Então aqui, gente, nós podemos ver a imagem de satélite. Observem bem. E aqui ao lado nós vimos o mapa, bem semelhante ao que a gente viu aí anteriormente. À esquerda temos uma imagem de satélite e à direita um mapa. Ambas mostram a mesma área. Mas note que, diferente da imagem que você copiou em seu livro, na atividade da página 155, não conseguimos ver nenhum detalhe como casas, carros e prédios. Que outras semelhanças ou diferença você e seus colegas notam nessas imagens? E aí, gente, quais são as outras diferenças que vocês podem perceber nessa imagem e dessa outra aqui, dessa seguinte, né? Um detalhe, gente, é que nessa imagem do satélite que nós podemos observar aqui, ela não aparece as divisões, né? Essas divisões de cada unidade federativa, de cada estado do território brasileiro. Isso porque essas linhas divisórias, elas são imaginárias, né? Elas não têm realmente uma linha aí real. São limites, é lógico, mas são limites aí imaginários, tá certo? Vamos observar agora a página 158, identificando elementos. Os mapas podem apresentar diferentes informações, como a de elementos naturais, relevo, clima, rios e vegetação, e de elementos culturais, formações urbanas, estradas e ferrovias. Esses elementos são identificados quando observamos as fotos ou as imagens de satélite. Você consegue identificar quais são os elementos naturais e culturais das paisagens urbana e rural? E aí, gente, a gente sabe que urbana são referentes a imagens voltadas aí para a área das cidades e rural para o campo. Então, vamos observar aí com a lupa na mão. Nas páginas 31 e 33 do material de apoio, há duas imagens. Uma que representa a paisagem natural e outra que representa a paisagem urbana. Recorte as imagens, colhe-as no caderno e abaixo de cada uma delas, faça uma tabela como a representada no exemplo a seguir. Então, logo depois do nosso vídeo, você vai ler na página 31 e 33, vai recortar as imagens, colar no caderno e desenhar uma tabela parecida como essa. Uma para a imagem 1 e outra para a imagem 2. E você vai colocar quais são os elementos naturais presentes na imagem 1 e quais são os elementos culturais presentes na imagem 1 e na imagem 2. Observem, gente, que elementos naturais são aqueles que não há ação do homem. Não há ação nenhuma do homem para que eles estejam ali. Já os elementos culturais são aqueles que são feitos a partir da ação do homem, da ação humana. Então, quando vocês estiverem observando as imagens, se atentem aí para esses detalhes. Gente, vamos finalizando nossa aula de hoje. Eu vou deixar com vocês a agenda para que vocês realizem as atividades depois aí do nosso vídeo, tá certo? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!